Olá, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos. Mais uma vez aqui estamos para o resumo da nossa aula de 6 de maio. Vou então compartilhar aqui a tela, como de costume, e vamos começar então com a nossa aula. Recordam-se que na aula passada falámos das emoções, falámos do sistema de regulação de emoções de Paul Gilbert, falámos de que a maneira de equilibrar as emoções é equilibrando os três sistemas, pondo os três sistemas a funcionar de modo equilibrado, a compensarem-se uns aos outros, e um dos sistemas, que é muito importante, tem um papel muito importante, porque é aquele que permite ao organismo se regenerar e recuperar, era o sistema, um grupo focado, um grupo de emoções focado na tranquilização, na ligação aos outros. A ligação aos outros, há várias formas de conseguir efetivá-la, e uma delas, um dos meios fundamentais, é a comunicação. Daí que a nossa aula de ontem tenha sido precisamente sobre a comunicação, em particular uma área da comunicação chamada a pragmática. O que é que isto quer dizer? Bom, há três áreas de estudo da comunicação humana. Uma primeira área, que é a da sintase, que se foca na transmissão da informação. O segunda vertente, que é a semântica, foca-se no significado e os respectivos graus de partilha, isto é, da forma como são entendidos mutuamente, quer pelo que fala, quer pelo que ouve, partilha o significado dos símbolos da mensagem. Estas duas são as duas áreas. E a terceira, que é a pragmática, que é aquela que nós nos vamos focar, que é sobre os efeitos da comunicação sobre os comportamentos. Há vários elementos que são considerados na pragmática. É certo que se consideram as palavras, dá-se alguma atenção, obviamente, às suas configurações, à sintase e aos seus significados, ou seja, à semântica, mas não é esse o foco. É, de facto, genericamente o comportamento verbal. Mas há outros dois vertentes de comportamento na pragmática da comunicação. O comportamento não verbal, os nossos gestos, e o comportamento paraverbal, todas as coisas que não são nem as palavras, nem os gestos. Por exemplo, o tom de voz, o ritmo, as exclamações, enfim, pronto. Coisas que não têm palavras específicas que representem, de facto, significados precisos. Para além disso, a pragmática entende então que quase todos os comportamentos são comunicação, porque ao usarmos na comunicação, lendo através do comportamento verbal, não verbal e paraverbal, isto faz com que quase todos os comportamentos sejam comunicação e que toda a comunicação afeta os comportamentos. Eu disse quase todos os comportamentos porque há comportamentos involuntários, pessoas, por exemplo, que têm o síndrome de Tourette, têm movimentos involuntários que não comunicam nada, nada, não têm nenhuma mensagem subjacente, mas de resto quase todos. Toda a comunicação é que afeta os comportamentos. E incluem-se ainda nos elementos da pragmática algumas pistas da comunicação inerentes ao contexto em que ela ocorre. Ora bem, para percebermos a comunicação é uma coisa muito complexa, e existem, como já sabemos, quando há coisas complexas, a realidade é complexa, temos os modelos. E aqui vamos falar de alguns modelos. O primeiro modelo que surgiu, um modelo linear, que considerava numa linha o remetente, o receptor, o emissor, o receptor, o falante, o ouvinte. Uma linha que ia do falante para o ouvinte. Perfeitamente linear, eventualmente considerando alguns aspectos do meio ambiente, aqui na imagem temos, por exemplo, o ruído, mas o foco era a linha que via do emissor para o receptor. Segundo estes modelos lineares, a comunicação é um fenómeno unilateral, que vai, portanto, do falante para o ouvinte, e pode ter, para além do indicado ali do ruído, pode ter mais alguns elementos a serem considerados, no caso a mensagem, o canal utilizado, aqui por exemplo o canal utilizado é as tecnologias de informação, é a voz, são os canais, e o efeito que a comunicação tem no ouvinte. E então vamos ter um modelo que representa isto, mas é sempre um modelo linear e unidirecional.
Aqui está um dos modelos lineares mais famosos, em que temos nesta linha, portanto, quem? O comunicador, o emissor, diz o quê? A mensagem, com que canal, qual é o recurso que usa para transmitir a mensagem, para quem? O receptor, e qual o efeito, o resultado no receptor. O que é que falta a estes modelos? Bom, eles deveriam incluir também os efeitos desse comportamento do receptor sobre o primeiro falante e sobre outros que estejam também a assistir ou dentro da área de influência. Também devem incluir as reações deste primeiro falante à resposta do receptor e por aí fora. Além disso, o contexto emocional, social e material em que tudo isso ocorre. Por exemplo, pensemos nesta situação que eu assisti uma vez, quando um elemento familiar se zanga publicamente com outro, o receptor, vítima neste caso, sente várias emoções, mas uma delas é a vergonha. E porquê a vergonha? Bem, uma das razões é porque ele sabe que os espectadores ocasionais que estejam a assistir vão interpretar erradamente o que estão a ver, já que apenas veem o quê? Este modelo linear, veem o emissor, a mensagem e o receptor. Não veem mais, não sabem mais nada. E, portanto, não conhecem, por exemplo, os antecedentes, o contexto que deu origem àquela comunicação. E isso faz com que normalmente interpretem erradamente, e se pensarmos que nós temos uma certa tendência aqui nesta época para culpar a vítima, as pessoas quando não sabem, muitas vezes dizem, bem, se aquele homem estava a dizer aquilo, é porque ela terá feito alguma coisa. As pessoas não sabem, mas ao não saber, em vez de preenchem esse vazio de conhecimento, fazendo uma suposição negativa acerca da vítima. E, portanto, a vítima sente vergonha. Uma das razões é sem dúvida esta. Portanto, o modelo linear não é um modelo satisfatório das relações humanas. Então, que outros modelos existem? Temos os modelos de comunicação circulares, interativos. E temos aqui o exemplo, temos o interlocutor, o falante, que envia uma mensagem, transmite uma informação para o receptor comenta essa informação, responde a essa informação ao interlocutor, que por sua vez vai reagir e por aí fora num movimento circular, e por isso também se chama este modelo de comunicação circular. Neste slide está aqui incluído também todo o campo de experiência, todo o contexto, o ambiente, antecedentes, etc., o campo de experiência tanto do interlocutor como do receptor. Estes modelos interativos são muito mais ricos, mais complexos, é certo, mas muito mais precisos e a representarem muito melhor a realidade. Qual é a diferença fundamental destes modelos em relação ao modelo linear, aos modelos lineares de comunicação? Bem, o foco transfere-se de entidades artificialmente isoladas, quer dizer, não pensamos no emissor isolado, no receptor isolado, transfere-se deste artificialismo para as relações. Começam-se a considerar mais as relações do que os indivíduos, as relações entre as partes. E isto tudo integrado num sistema muito mais vasto, que inclui, como eu já disse, os antecedentes, o contexto, etc. E isto tem como resultado ampliar a nossa compreensão da interação comunicacional. Deixamos de falar em comunicação, de A para B, mas falamos de uma interação entre A e B. Portanto, uma visão muito mais relacional. Ou seja, observar com objetividade uma interação comunicacional é abandonar logo à partida as interpretações que possamos fazer psicológicas da mente de qualquer dos interlocutores, seja das suas intenções, dos seus pensamentos ou das suas emoções. Podemos fazer essa interpretação se eles nos comunicarem o que é que se está a passar no seu espírito, senão não fazemos. Uma das razões é porque é muito falível e sujeito a inúmeros erros. Nós conhecemos pouco apenas daquilo que vemos, conhecemos pouco da pessoa, e passamos a fazer uma análise dentro da pragmática da comunicação humana, fazer uma análise das manifestações observáveis da relação. Que manifestações são essas? Os comportamentos dos intervenientes, são manifestações observáveis. O foco, portanto, não incide apenas no efeito que um item de comunicação, uma mensagem, tem sobre o receptor, mas também o efeito da reação do receptor sobre o emissor. E, portanto, o foco vai se centrar, no fundo, de uma relação
entre emissor, receptor e receptor e emissor. Ok? Portanto, o foco passa dos indivíduos para as relações. Um exemplo na vida, da vida real, não sei se tiveram noção disso, deram conta disso, mas quando eu era jovem falava-se nas qualidades da liderança. Quais eram as qualidades que um líder devia ter? A pouco e pouco foi-se abandonando esse paradigma, porque passou-se a entender a liderança como uma forma de relação que se desenvolve no momento entre o indivíduo e todos os outros. E por isso, e só isso é que explicava que um líder ou uma líder no trabalho, na família, passava a ser uma pessoa completamente submissa, ou vice-versa. A pessoa que na família é uma líder, uma patriarca, uma matriarca, e que no emprego é uma pessoa completamente submissa. Então a liderança passou a ser entendida como uma relação. Relação essa sobre a qual raramente podemos saber onde se situa o seu início. Porque, como é circular, é um bocadinho como o ovo e a galinha, o que é que apareceu primeiro. É muito difícil encontrar qual terá sido a origem, a causa de uma interação comunicacional. Ela, por razão disso, é que ela é constituída por uma série imensa e que se prolonga no tempo de ações, tanto ações pessoais e individuais, como ações que são dirigidas ao outro, e que são realizadas por todos os interlocutores. E pronto, e ficamos por aqui. Nós vamos continuar na próxima aula com a comunicação. Agradeço a vossa atenção, desejo uma boa semana, com tudo a correr bem e até para a semana. E obrigado.